Amém, igreja, graça e paz. Que dia glorioso, que dia especial, né? Que nós sabemos que o dia de hoje, né, que nos faz como cristãos ser diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque em todas as outras religiões, o seu mentor, o seu criador, ele está morto. Mas o nosso não, ele está vivo, né? O túmulo está vazio. E nós hoje podemos ter esse relacionamento com Deus. Nós podemos hoje, né, aonde nós estivermos, dobrando a nossa cabeça ou não, se ajoelhando ou não, sentados, deitados, mas simplesmente abrir os nossos lábios e podermos conversar com aquele que hoje nos deu a possibilidade de termos vida e vida em abundância. Queridos, na semana passada nós falamos sobre uma família funcional. Eu não sei quantos lembram, eu trouxe aqui 3 pontos. Primeiro, Deus quer ser o nosso conselheiro. Segundo, que Deus quer ser o nosso Pai. Deus quer que sejamos parte da sua família. E interessante que quando eu cheguei em casa, o Senhor ele continuou ministrando essa palavra no meu coração. E eu fui ler, eu fui estudar. E o Senhor ele me deu a mensagem de hoje, já no início da semana. Queridos, eu entendo que se hoje, né, nós somos família, se temos um pai, se hoje nós somos uma família em Cristo, é porque um dia Jesus ele pagou um preço por mim e por você. Um dia Jesus escolheu o Deus Todo-Poderoso sair do seu trono de glória, para que ele pudesse tomar a forma de um corpo humano, sofrer as mesmas tentações, críticas, perseguições, momentos difíceis, viver o que muitas vezes cada um de nós vivemos hoje, e às vezes você acha que é só você que vive isso, só eu que tenho dificuldade na vida, só eu que passo por luta. Mas o Senhor Jesus também, ele experimentou num corpo humano todas as lutas e dificuldades. E se hoje nós somos famílias, se nós podemos hoje falar que temos paz no nosso coração, é porque ele pagou esse preço. Porque se ele não tivesse pago esse preço, nós não teríamos o Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor lá em João capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Queridos, hoje nós temos a possibilidade, né, de termos essa sensibilidade que talvez alguns ainda não têm, ou alguns não dão valor àquilo que eles ouvem, porque o Espírito Santo de Deus fala, queridos, como ele fala comigo. E às vezes fala em coisas tão simples, tão comum, tão do dia a dia, tipo assim, toma essa direção, não vai nesse caminho. Às vezes, né, nós temos aí praticamente 2 caminhos para chegar em Petrópolis, que seria passando aqui pelo Carangola e pela Barão do Rio Branco. E às vezes, claro, mais fácil ir pela Barão, né, mais rápido, mais prático, mais fácil. Mas o Senhor às vezes me leva e fala assim, pega ali pela estrada da saudade. Outras vezes vai pelo Quissamã. Por que que o Senhor fala isso comigo? Não sei, porque às vezes eu não vejo nada acontecer. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já fala para me dar uma direção, para eu não, talvez, sofrer um acidente, talvez para eu ver alguém que talvez está longe da presença do Senhor. Porque quantas vezes isso acontece? Eu deixo ser guiado pelo Espírito Santo e ele simplesmente me leva até uma pessoa, me leva até um lugar, ou às vezes me leva em locais que eu falo, Senhor, por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui?
mas sempre há um porquê. E queridos, hoje, devido a Jesus ter passado pela cruz, hoje nós temos essa possibilidade. Claro, para aqueles que têm essa sensibilidade, aquele que busca, aquele que sai da cadeira do trono de Deus, Porque às vezes o nosso eu, ele é muito elevado, o nosso eu, ele é muito resistente a ouvir a voz de Deus. E nós ficamos na cadeira dele e nós não deixamos ele nos guiar, nos orientar. Mas se Jesus não tivesse passado pela cruz, nós não teríamos a possibilidade de ter um Deus como Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para que o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queridos, hoje, nós fomos predestinados a ser filhos. Somos filhos, não somos mais criatura. Hoje nós temos acesso ao Pai, ao Criador, aquele que pode abrir e fechar portas, aquele que liberta aquela pessoa que está encarcerada, aquela pessoa que está em cima de uma cama. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas eu gostaria de te perguntar qual tipo de relacionamento você tem com Deus hoje. Será que o Senhor, ele é pai ou ele é um patrão? Foi o que eu falei semana passada. Ele é um chefe, a qual você só quer dele o salário, só quer dele os benefícios, só quer dele aquilo que ele pode te servir, mas você não está pronto para servi-lo. Você não está pronto, você não é proativo em servir ao Senhor. Você só chega a Ele quando você precisa de algo, quando você está com aquela dor de barriga, quando você está passando mal, quando você está passando por uma situação que você não consegue resolver. Quem é Deus para você? Ele é seu Pai? Porque na verdade o que o Senhor quer é ter esse relacionamento. Eu falei semana passada que Ele não quer ser uma pessoa que te impõe uma situação, mas Ele quer ser participante, um conselheiro da família. Ele não vai te obrigar a você segui-lo ou obedecê-lo, não. Por quê? Porque tanto seguir a Deus como obedecer depende de obediência. É amor. Você já viu que nós lidamos com os nossos filhos de forma diferente com que nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor? O nosso filho, às vezes, ele apronta, faz bagunça, te irrita, te entristece, te aborrece. Tem pais que até dão uma palmadazinha, mas hoje a lei fala que não pode dar palmada, gente. Mas você perdoa. Daqui a pouco você está abraçando, você está beijando, você está conversando. Mas às vezes não é o que nós fazemos com o nosso semelhante, com aquele que Deus manda nós amarmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não fazemos isso. Ah, me chateou, me aborreceu, eu não falo mais, acabou, não quero mais ter relacionamento com essa pessoa. Eu sei que é difícil você amar quem pisa no teu calo, amar aquela pessoa que te prejudica, aquela pessoa que fala mal de você. Mas queridos, entenda, você está num outro nível. Nós estamos num outro nível. Aquela pessoa talvez ainda não entende, aquela pessoa ainda não tem Cristo como você tem, ou talvez tenha, mas ainda não amadureceu, ainda não cresceu mentalmente, emocionalmente. Mas nós estamos num outro nível. E se você não está em outro nível, querido, você precisa orar para chegar a esse nível. De olhar para aqueles que te machucam, que te ferem, e falar: meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Não foi assim que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor.
Eles não entendem, eles ainda não conseguiram alcançar aquilo que talvez eu e você já alcançamos. O Senhor, Ele espera que nós venhamos ser famílias, porque se nós não tivéssemos essa possibilidade de Jesus ter passado pela cruz, nós não seríamos parte da família de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Queridos, nós crescemos a cada dia para sermos um santuário santo. Você está vendo que a ressurreição de Jesus, as possibilidades que nós temos hoje, de chegarmos a Deus, de termos esse relacionamento, de termos um conselheiro, de não sermos mais manipulados por circunstâncias ou por aquilo que o mundo hoje nos oferece, mas somos guiados pela palavra do Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, um pastor dizia que hoje as pessoas, eles não querem ser mais cristãos, eles querem ser evangélicos. Porque o cristão lembra-se Cristo, Cristo lembra-se sacrifício, lembra preço. E aí as pessoas estão banalizando, eles precisam hoje estar no meio aonde que é um meio a qual satisfaz o seu ego, suas emoções, é aquele momento. Mas ser cristão, queridos, nós somos levados a pagar um preço. Agora precisamos entender que tudo isso, que Jesus conquistou, queridos, Ele conquistou para mim e para você, mas não só para mim e para você, mas para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Queridos, é um preço que nós não conseguiríamos pagar. Não há valor no mundo, não há tesouro no mundo que poderia pagar o preço pela sua alma, pela alma da sua mãe, pela alma do seu pai, pela alma dos seus filhos, pela alma dos seus irmãos, pela alma daquelas pessoas que você lida com ela todos os dias e talvez por vergonha, por medo, por tantas situações que às vezes ocorrem no seu coração, você não fala do amor de Deus para aquela pessoa. Você não está nem aí, problema não é meu. Sim, queridos, esse problema é seu. Porque Cristo não te salvou somente para te salvar, mas para que você hoje seja um profeta para esse tempo. Para que nós venhamos brilhar o brilho de Cristo aonde nós vivemos, onde nós trabalhamos, aonde nós convivemos com as pessoas, que seja na escola, no trabalho, no dia a dia, ao ponto de ofuscar os olhos daqueles que estão nas trevas e sentir o desejo de estar na luz. É esse brilho que precisa brilhar em você. Não é o brilho do seu perfume, da sua roupa bonita, do seu carro, da sua casa, não. Não, queridos, não é isso. Porque isso tudo fica. E nós, como homens, fazemos tantos planos, queremos casar, queremos ter carro, queremos ter casa, queremos ter tantas coisas. E num breve momento, nós vamos para o Pai. E deixamos isso tudo aqui. E o pior, que nós tínhamos contato com pessoas que precisam de Cristo e nós não falamos nada.
nós não dizemos nada. Nem Jesus te ama, nem você é importante para Deus. Porque talvez essa seria uma frase que aquela pessoa naquele momento precisaria ouvir. A história conta que na ressurreição de Cristo aconteceu assim. João capítulo 20, versículo 1 diz que o primeiro dia da semana, bem cedo, como nós chegamos hoje na igreja, foi gostoso, né? Chegar cedo. Eu até estava pensando nos nossos cultos de ceia, podia ser 6 horas da manhã, mas eu não vou. Eu sei que os irmãos aí têm dificuldade com a cama, eu não posso falar por mim, né? Que eu acordo cedo, normalmente, eu acordo 5h30, 5 horas, isso é normal, né, para mim. E eu sei que uns gostam de acordar às 10 horas, 9 horas, né? Mas a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, bem cedo, quer dizer no domingo, às 6 horas, 5 horas da manhã, estava ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu fico imaginando o coração dessa mulher, queridos. Chega a me arrepiar. Gente, nós convivemos, né, com o Espírito Santo e é maravilhoso demais sentir a presença. Mas Maria Madalena foi aquela mulher que foi expulso dela 7 demônios. Queridos, ela vivia em tormento. A experiência que aquela mulher teve com Cristo, queridos, talvez eu e você nunca teremos. Porque ela conviveu lado a lado com o Mestre. Ela esteve ao lado a lado com o Mestre, ouvindo os seus ensinos, caminhando com Ele. E agora ela chega pela manhã, ela olha para o sepulcro, a pedra foi movida, e ela olha para dentro, e aonde está o Mestre? Porque ela foi ali, não sei, orar, talvez ela foi ali chorar, mas ela chega ali e vê um túmulo vazio. Imagina isso, querido. Imagina hoje você chegar no cemitério, né? Quem tem aí túmulo de família, e chegar lá, você vê lá a tampa removida, e você olha para dentro, não existe ali o caixão, não existe nada. Que desespero, que momento triste. Mas no versículo 2 diz assim: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ou seja, roubaram o corpo do Mestre, levaram ele embora. No versículo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Olha que desespero. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Queridos, por que você está chorando? Por que você ainda anda triste? Por que você está ainda com tantas expectativas num mundo que não tem muito o que te oferecer? Por que você ainda continua plantando em solos que muitas vezes você sabe que são solos ruins, mas você continua plantando ali, numa expectativa que vai nascer algo bom, mas você sabe, você tem consciência que não há nada de bom naquele solo. E aquela mulher responde: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Aquela mulher, queridos, estava com o coração tão amargurado, tão entristecida, que ela não reconheceu o Mestre.
E quantas vezes nós deparamos com pessoas assim, que o mestre está ali do seu lado, mas às vezes você está com seu coração tão entristecido, tão amargurado, que você não ouve uma direção, que você não vê uma saída para aquilo que você está vivendo. E o mestre, ele está ali te falando, ele usando pessoas, usa um pastor, usa um líder, usa um amigo, mas o seu coração está ali tão fechado que você não consegue ouvir. Você está tão preso, nas suas respostas, porque você fala assim: não, mas Deus, Ele não pode fazer assim, Deus não faz assim. Queridos, Deus, Ele faz da forma que Ele quer. E você fica buscando respostas para Deus, em vez de deixar o Senhor falar para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade, faça do jeito que o Senhor quer. Queridos, quantos projetos que eu tive na minha vida que não deu certo, mas hoje eu entendo, pelas experiências que eu venho tendo ao longo da minha vida, que foram projetos que foi a mão de Deus, que Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele queria me levar para uma outra direção, porque Ele queria me mostrar aquilo que eu não conseguia ver, ou aquilo que eu não queria ver. E hoje eu entendo que tudo que aconteceu, até aquilo que foi ruim, foi bom, porque o Senhor estava ali. O Senhor estava me ensinando, o Senhor estava me fortalecendo, o Senhor estava me amadurecendo, queridos. Porque muitas vezes, quando nós passamos por uma luta, por um momento de adversidade, nós amadurecemos, nós crescemos, nós descobrimos como fazer. Porque às vezes você faz algo, você coloca lá um bolo no forno e não dá certo. Aí você tira aquele bolo, às vezes solado. Fiz um bolo lá em casa que ele explodiu. As crianças lá em casa falam que foi o bolo vulcão. Ninguém conseguiu comer, mas ficou um ovo vulcão mesmo. Não sei o que aconteceu, mas eu fui buscar o porquê, o que aconteceu. Não sei se eu botei fermento demais. Fui buscar, porque assim, queridos, às vezes Deus permite algo acontecer para você buscar saber o porquê das coisas. O Senhor, Ele quer te ensinar na essência, não é somente você fazer no automático, porque muitas pessoas, eles estão vivendo no automático, simplesmente fazendo, nem sabe o porquê você está fazendo. Simplesmente vai na igreja, nem sabe o porquê você está vindo na igreja. Você vem em ceia, nem sabe o porquê você está ceando. Você faz porque todo mundo faz. Você já se tornou produto do meio. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você faça com sabedoria, com inteligência, que você descubra o porquê daquilo ali, daquele momento. Isso se chama maturidade. A Bíblia fala aqui no versículo 15, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu ouvi o Senhor, e contou o que ele dissera. Queridos, nesse texto nós encontramos 3 perguntas. A primeira do anjo: mulher, por que você está chorando? Depois Jesus, novamente, ele pergunta: mulher, por que você está chorando? E depois Jesus pergunta: quem você está procurando? E eu entendo que aqui é como Jesus nos perguntasse hoje: qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida?
Aquela mulher que andou com Jesus, que teve os ensinamentos, ela sabia que Jesus precisaria passar por tudo aquilo que passou. Queridos, muitas situações que nós passamos hoje, está escrito aqui, você sabe que você ia passar, porque foram suas escolhas, foram suas atitudes, e aí você fica ainda perguntando a Deus, por quê? Mas foram suas escolhas. Escolheu mal, escolheu errado, foi precipitado. E Jesus pergunta àquela mulher, qual é a sua dúvida? E o Senhor pergunta para cada um de nós hoje, qual é a sua dúvida, queridos? Porque, queridos, não vou dizer que nós, como seres humanos, né, nós vamos parar de errar, claro que não. Mas quando nós aprendemos a ler, a entender, a interpretar e obedecer, você erra menos. Você é mais feliz. Você consegue alcançar os seus objetivos com mais facilidade. Você se aborrece menos. Você tem menos crises. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Mas qual tem sido a sua dúvida? Talvez você ainda não entendeu o Evangelho. Talvez você ainda não entendeu o motivo por qual Jesus te salvou. E o que você procura? O que você tem procurado? O que você espera do Mestre? Na verdade, queridos, Jesus, Ele espera algo de você. O sacrifício que Ele fez, o preço que Ele pagou, Ele espera com que cada um de nós venhamos ser aqueles discípulos lá de João capítulo 21, versículo 15, onde Jesus Ele fala aqui para Pedro, né? Pedro, cuide dos meus cordeiros. Ou seja, cuide dos filhotinhos, cuide das crianças, cuide dos adolescentes, daqueles ainda que emocionalmente são frágeis, aqueles que ainda não têm uma direção. E quantos pais não se preocupam com isso, quer dar um videogame, quer dar uma televisão, quer dar uma bicicleta, quer dar tantas coisas, mas se esquece do primordial, que é a palavra de Deus. Quantos pais que não chamam Jesus para morar no seu lar, não ensinam seus filhos a orarem, não compartilham com seus filhos na mesa a palavra de Deus. Nós precisamos, igreja, acordar. Porque a responsabilidade da educação religiosa não é da igreja, não é da escola, são dos pais. Você, pai, você tem responsabilidade. E alguns pais depois falam, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Será que foi negligência? Jesus fala, pastoreia as minhas ovelhas, ou seja a boca de Deus, queridos. O evangelizar, o discipular, o falar do amor de Deus. Aí você fala, pastor, não tem chamado? Tem sim. Porque esse é o chamado da igreja, é discipular, é de falar do amor de Deus. Mas pastor, eu não sei discipular, eu não sei evangelizar. Chama para vir num culto, chama para vir numa célula. Você sabe que a pessoa está perdida, sem direção. O meu primo mora lá embaixo no Rio. E esses dias ele entrou em contato comigo e falou, primo, me ajuda aqui em oração pelo um amigo, que ele está totalmente perdido. Esse meu primo não é evangélico. Nem sei qual é a religião que ele tem. Mas ele ajuda-me em oração. O meu primo está mal, o meu amigo está mal, ele está passando por dificuldade. Eu tenho orado por ele. Então, queridos, nós podemos fazer algo por alguém. Você não tem tão pouco que não possa fazer nada. Você pode fazer alguma coisa. Nós fomos chamados para fazer discípulos, como diz lá em Mateus 28, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Ensinando-os a obedecer. Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Para que nós a praticássemos. Quando nós lemos aqui, em João capítulo 20, versículo 17, diz: Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Eu quero concluir essa mensagem lendo Marcos capítulo 3, versículo 32. Foi no momento, que Jesus estava ali curando, ensinando, e no meio daquele tumulto, daquela multidão, quem chega ali? Seus familiares. E Jesus diz assim: havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Eu fico imaginando Jesus parando, refletindo sobre o que aquela pessoa estava falando com ele. E ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, quando nós falamos de ressurreição, vida, quando nós falamos de Páscoa, libertação do pecado, libertação de coisas que nos escravizam, Jesus hoje, Ele quer nos fazer família. Jesus hoje, Ele quer realmente que cada um de nós venhamos ser seus irmãos, ter Ele como nosso Pai. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma identidade. Você precisa ter uma identidade cristã. Não é somente ser um crente de vir ao culto, de entregar o seu dízimo, não é isso não. Mas um crente principalmente lá fora, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas conversas, nas suas amizades, na sua família. Isso é ser cristão. Foi para isso que Jesus ressuscitou, nos salvou, porque se não fosse, quando nós o aceitássemos, quando nós nos rendêssemos a Ele, simplesmente Ele nos levaria para o Pai. Pum, sumia. Aceitou Jesus? Teletransporte, direto para o céu. Mas se nós estamos aqui ainda é porque nós temos algo a fazer para o Senhor. E Jesus conta comigo e com você, queridos. Conta com cada um de nós. Não, isso é ofício do pastor. Não, graças a Deus que não. Não é só meu, mas é de todos nós. Jesus espera hoje com que cada um de nós possamos entender o que significa o túmulo vazio, o que significa ser cristão, o que significa realmente levantar essa bandeira e saber que Ele vive, que Ele reina, que Ele está aqui no meio de nós, Ele está com você em cada momento da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero estar orando por você nessa manhã. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti por a oportunidade de estarmos aqui como família do Senhor. Senhor, cada um de nós, ao longo da nossa vida, alcançamos uma interpretação pessoal da Tua Palavra. Mas eu entendo, Senhor Deus, que a Tua Palavra nos ensina que, como família, nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos, porque se nós estamos salvos, ó Deus, nós precisamos buscar ajuda para aqueles que estão morrendo, aqueles que estão desfalecendo, aqueles que estão nesse momento desesperados, sem uma direção, aquelas pessoas, ó Deus, que tanto precisam, ó Deus, ouvir do Teu amor. Eu quero clamar a Ti, Deus, usa essa igreja, Pai. Espírito Santo, usa-nos, ó Deus, com toda a autoridade. Senhor Deus, levanta aqui, Deus, uma igreja profética, uma igreja, Deus, que
consegue ouvir a sua voz e consegue, Deus, ajudar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem direção. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que, ó Deus, o ressuscitado, Senhor, ó Deus, venha nos trazer vida, mas vida abundante na Tua presença, vida cheia do Espírito Santo, vida, Deus, que perdoa, vida que ama, vida que, ó Deus, faz a diferença nesse mundo que nós sabemos, ó Deus, que é corrompido, que está caminhando, ó Deus, para a destruição. Que os nossos valores, ó Deus, não venham estar em coisas materiais, somente no trabalho, mas que nossos valores possam estar no Teu reino, que possamos entender, ó Deus, para fazer a Sua vontade. É o que eu te peço, Pai, para esta igreja, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.